Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero convidar todos a se colocarem de pé. Mais uma quarta-feira aqui no Massaguaçu. Que bênção. Sala cheia. Eu amo ouvir essas vozes conversando logo no início do culto, antes do início do culto. Que bom. Isso é sinal que nós estamos nos conectando, alinhando os nossos objetivos, nossos pensamentos ao Senhor. E eu quero convidar vocês a começar esse culto com a sua adoração, um louvor ao Senhor. Junte a sua voz, entregue a sua adoração nessa noite. Vamos juntos. E as palmas. Levante ao Senhor. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração. Vou levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Meu Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vamos juntos! Eu me rendo a ti perante os homens, perante... Cante, igreja! Perante o teu trono minha adoração, levar com ela toda. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Junte a sua voz. Te amo, oh, oh, eu te adoro, oh, oh, e próximo, oh, oh, pra te adorar, te alegrar, te amo, oh, oh, te adoro, oh, e próximo, oh, só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, sentir o teu, meu coração bater ao meu. Aleluia, aplauda ao Senhor, igreja. Convido você a fechar seus olhos onde você está. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Porque não existe lugar melhor para estarmos nesse momento que se não na tua casa, Pai, te adorando, erguendo as nossas mãos, batendo as nossas palmas. Porque sabemos, ó Pai, que tudo isso aqui não é em vão no Senhor, quando é no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá propósito. Obrigado porque o Senhor nos dá direção. Obrigado porque o Senhor anda
do nosso lado. O Senhor é um Deus presente. Sabemos que podemos clamar, podemos orar e pedir ao Senhor. E sabemos que no seu tempo tudo será esclarecido, será respondido. Essa é a nossa esperança, Pai. Que tudo que nós fazemos em Ti não é em vão. Obrigado, obrigado por esse momento maravilhoso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite a todos. Salmo 147, mesmo salmo que eu li na abertura do domingo lá na igreja, diz que é maravilhoso cantar louvores ao Senhor. Ele diz, como é bom, aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura o coração do quebrantado, enfaixa as suas feridas. Ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E verso 5. Grande é o nosso Senhor e tremendo é o seu poder, e é impossível medir o seu entendimento. Lá no domingo passado eu falei sobre esse Deus tão grande, que também cura feridas, que está perto, que dá a oportunidade de ser visto e sentido e conhecido. Eu quero, nesse sentido conhecido, reler o verso 5. Grande é o nosso Senhor, tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. E nós temos o privilégio de nos reunirmos domingo, quarta e tantas outras vezes mais, para conhecer a Deus, esse que é impossível de se medir, que é maior do que o nosso entendimento, infinito em poder. Nós temos um privilégio gigantesco de estarmos diante da palavra do Senhor, de conhecê-lo, de aprender dele, quem ele é, quem ele se revelou a nós. Use desse momento, essa noite, para isso, para conhecer mais ao Senhor, para sair daqui mais pertinho dele, sabendo melhor quem ele é, sabendo que as histórias que vamos ler em Atos hoje falam de um Deus que cuidou de pessoas lá em Atos. Apontam para histórias muito anteriores, que Deus que criou todas as coisas, que Deus que nunca mudou, que sempre foi. Esteja mais próximo dele essa noite e siga daqui então cada dia mais próximo, Senhor. Esse é o meu desejo, minha oração. Eu quero novamente orar com você. Senhor bendito, nós te agradecemos porque na sua imensidão, na sua grandeza, no seu infinito poder, o Senhor que é impossível de ser medido, o Senhor desejou revelar-se a nós através das suas escrituras. E nós temos o privilégio de cantar louvores ao Senhor, inspirados nas escrituras. Temos o privilégio de abrir a Bíblia e conhecer mais o Senhor. Temos o privilégio de conversar aqui, depois do culto, antes, sobre as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós temos o privilégio essa noite de conhecermos mais o Senhor. Obrigado por isso. Porque o Senhor, tão grande, tão alto, se importa e cuida de nós. Se revela a nós. Que seja assim essa noite. Que o Senhor se revele a nós. Conheçamos mais de Ti, o nosso desejo. E oramos confiados que isso só é possível pelo sangue precioso de Jesus, que se deu por nós naquela cruz do Calvário. Que haja transformação de vida, baseado nessa graça tão grande que o Senhor nos deu. Que assim seja, para a glória do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Tem um culto de muita adoração, de muito louvor. E se quiser, em adoração, se vem preparado para isso, não se sinta constrangido. Se quiser ofertar, faça isso através das informações aqui da tela. Nós mudamos o QR Code, então fique atento a isso. O Pix é o mesmo, mas o QR Code mudou. Também posso fazer ali no fundo, na caixinha, mas faça com muita adoração ao Senhor e gratidão. Aproveite esse momento para louvar. Não há nos céus, não há em toda a terra um Deus assim, tão grande, incomparável. A criação te adora, joelhos se dobram, declaram: Tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro
a criação te adora, joelhos se dobram e declaram: Tu és Senhor. Eu levanto as mãos, abro o coração, reconheço: Tu és Senhor, majestoso é, poderoso é, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti e entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Majestoso é, cante, poderoso é, não há nada em mim maior que o teu amor, que o teu favor. Eu me rendo a ti e entrego a ti. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor. Não há nada em todo mundo maior que o teu amor, que o teu favor em minha vida, Senhor. Amém. 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 Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Quero convidar você a aproveitar esse momento, a declarar a sua gratidão, a declarar a sua fé, a sua confiança total nele, e convidar o Santo Espírito do Senhor a participar dessa reunião, a participar de tudo isso que está acontecendo. Mas principalmente, se ele ainda não está participando, convide-o para participar da sua vida. Essa é a principal. Essa é a coisa principal. Não é só hoje, não é só durante essa 1 hora e meia, mas todos os dias. Desde quando a gente se levanta, desde quando você se levantar, convide-o a participar da sua vida. Eu encorajo você a fazer isso. Eu tenho certeza que se hoje você chegou aqui com alguma ideia, alguma coisa, algum problema que vem te perturbando, e eu tenho total certeza e confiança, Deus é capaz de mudar isso. Ou Deus é capaz de mudar a sua mentalidade para saber lidar com isso. De uma ou de outra, Ele vai te dar propósito. Ele vai te dar coragem para enfrentar tudo que você vem enfrentando. Cante conosco.
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Declare onde você está. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Diga sua voz. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e poder. Exalte ao Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença.
Espírito és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por a glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar, Senhor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, aleluia. Seja exaltado, Pai. Seja exaltado, Senhor. Te agradecemos mais uma vez porque é um privilégio, Pai, de estarmos aqui juntos, reunidos por Ti, pelo Teu nome, pelo Evangelho. Sendo esse momento também mais uma oportunidade de colocarmos os nossos corações diante do Senhor e sermos provados, Pai, pela Tua Palavra. Que o Senhor use, ó Pai, o Teu servo nessa noite, e que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações, não só para nos afagar, não só para nos fazer sentir confortados, mas para nos confrontar, para nos colocar diante da Tua vontade e não da vontade dos homens. Pai, nós clamamos para que esta igreja não seja uma igreja que segue a vontade dos homens, mas que ela possa acordar e ser ávida por buscar somente a Tua vontade, somente o Teu querer. Olhando para aquilo que é eterno e não para o que é passageiro. Renova a nossa fé e desperta, Pai, dos corações que estão aqui a ter um relacionamento fiel e honesto com o Senhor. A lembrar que prioridade não existe no plural, mas existe só uma prioridade. Que os nossos corações sejam confrontados nessa noite, Pai. Eu te peço, não para nossa glória, não para que a nossa vida dê certo, mas para a Tua honra e glória, pois este é o sacrifício verdadeiro, santo e agradável a Ti. Nossas vidas derramadas diante do Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. E as crianças neste momento até 11 anos, 7 anos, desculpa, até 7 anos de idade, pode ir aqui para o lado, para a salinha. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Se você está aqui pela primeira vez ou faz um tempo que você não vem, lembra que nós estamos numa série de estudos chamado O Início da Igreja. E essa série é baseada nesse livro, o livro de Atos. Então, em fevereiro, foi a segunda semana de fevereiro, começamos no versículo 1 do primeiro capítulo, e a gente tem embarcado nessa jornada fantástica que realmente é o livro de Atos. Mas lembra que as histórias que nós temos aqui nesse livro não são apenas histórias interessantes, não são apenas histórias para a gente admirar, são exemplos para que nós hoje possamos seguir. A ideia é que o que nós vemos nesse livro nos leva a colocar em prática as mesmas coisas que eles colocaram, ou que eles fizeram. É de ter as mesmas atitudes, o mesmo desejo que aquela primeira igreja teve de avançar o reino de Deus. E quando nós entendemos que
se a gente imitar aquela primeira igreja, se nós adquirirmos a mesma atitude dos apóstolos, que o que nós estamos fazendo aqui vai dar certo e que Deus vai abençoar este lugar. Em capítulo 16, nós já faz algumas semanas que estamos nesse capítulo. Lembra que no começo do capítulo nós somos introduzidos a uma personagem muito importante na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Quem foi? Timóteo. Ele foi um homem muito fiel, um companheiro muito fiel e leal ao apóstolo Paulo, e foi uma grande ferramenta para o Paulo. Eles ficaram tão próximos que anos para frente, quando o Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, ele chama o Timóteo de um verdadeiro filho na fé. Um verdadeiro filho na fé. Depois disso, nós vimos como nessa viagem missionária do apóstolo Paulo, ele recebe uma visão, e essa visão era de um homem da Macedônia que estava implorando que o Paulo viesse até ele para ajudá-los. A semana passada nós ouvimos uma excelente mensagem do pastor Paulo sobre a conversão da Lídia, lá naquela cidade de Filipos. O Paulo ele fez uma comparação muito interessante entre a Lídia, uma mulher que parecia ter tudo em ordem na sua vida, uma mulher bem estruturada, uma mulher que o mundo olha e considera uma pessoa muito boa, uma mulher respeitada, uma mulher bem-sucedida na sua vida. E ele fez a comparação da Lídia com uma moça que tinha sido possuída por um demônio que predizia o futuro. Certamente uma menina absolutamente devastada e atormentada por este espírito maligno. Era uma menina que tinha sofrido muito, estava desesperadamente necessitando de socorro. E aí ele fez uma pergunta-chave: quais dessas mulheres precisavam de Jesus? Qual foi a resposta? As duas. E nos fez lembrar que não são apenas aqueles que estão realmente passando por muita dificuldade, que tem uma vida talvez bagunçada, uma vida desorganizada, uma vida de sofrimento que precisa de Cristo. Até aqueles que parecem ser muito bem sucedido na vida, muito bem estruturado, todos nós precisamos de Cristo. Amém? Hoje à noite nós vamos dar continuação nesse capítulo, analisando um momento incrível na vida e no ministério de Paulo e o seu companheiro Silas. Olha lá comigo no versículo 16. O pastor Paulo, ele chegou até versículo 18, só que a gente vai reler 16 para entender melhor o contexto dessa história. Então, Atos 16, versículo 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e nós, gritando: estes são servos do Deus Altíssimo, e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Por que o Paulo fica tão indignado com essa menina que está seguindo eles e fazendo essa declaração? Ela estava mentindo? Não. Ela estava, na verdade, anunciando exatamente quem Paulo e Silas eram e exatamente o que eles estavam fazendo naquela cidade. Marketing de graça. Ele podia ter ficado feliz com isso. Por que ele fica tão indignado então? Eu creio que ele fica indignado pela condição horrível que essa menina estava. Uma situação realmente triste. Dele ver esse demônio devastando a vida dessa menina. Dele ver essa menina tão perturbada, tão atormentada, tão presa por este demônio. E ele expulsa o demônio para libertar essa menina desse sofrimento. Mas eu creio que tem um outro fator, uma outra razão pelo qual ele fica indignado. Eu creio que ele não queria que as pessoas de Filipos
que já conhecia o trabalho dessa menina, que eles pensassem que o trabalho dessa menina e o trabalho do Paulo são compatíveis, que eles são alinhados, que eles trabalham em conjunto. Ele não queria ser associado com aquele trabalho. Então ele expulsa o demônio, ele demonstra que o poder de Cristo é muito superior ao poder do maligno. E em nome de Jesus, ele é obrigado a sair daquela menina. E naquele mesmo instante ela está liberta, a vida dela muda drasticamente para o bem. Drasticamente para o bem. Mas esse ato de amor e bondade iria gerar consequências extremamente pesadas para Paulo e Silas. Olha o versículo 19 comigo. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Então aqui começam as consequências. O Paulo e Silas são levados para essa praça principal, que era um tipo de fórum. Este era o lugar que as autoridades que eram responsáveis por manter a paz na cidade julgavam os casos. Então Paulo e Silas são colocados diante dessas autoridades para ser julgados. Olha o versículo 20 e 21. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Note aqui como esses dois homens ruins, extremamente ruins, que estavam ganhando dinheiro da forma mais desprezível, ganhando seu dinheiro de forma maliciosa, agora de repente estão preocupados com a lei, agora de repente estão preocupados com a ordem da cidade e a religião da cidade. E como todas as perseguições basicamente contra Jesus, contra os apóstolos, a oposição sempre tinha que inventar, sempre tinha que mentir sobre os cristãos e o que eles estavam fazendo. É interessante que a palavra perturbar, que esses homens usam, na língua original, vem com a ideia de uma agitação extrema. Então a acusação contra eles era: esses homens estão causando uma agitação extrema aqui na nossa cidade. Paulo estava simplesmente tentando chegar num lugar de oração. Eles não estavam fazendo isso. Mas sendo que o mundo odeia a verdade, essas mentiras foram abraçadas. E o povo foi influenciado a acreditar naquilo. Versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, sem prova nenhuma de que aquelas acusações eram verdadeiras, Paulo e Silas são condenados. Agora, um costume comum, uma punição comum que os romanos aplicavam em situações assim, quase soltei uma palavra em inglês aqui, em situações assim, era de primeiramente envergonhar e humilhar totalmente aquela pessoa, ordenando que tirassem as roupas em público. E não era só, tira a camiseta dele. Eles ficavam totalmente nus na frente das pessoas. Isso já é ruim. Passar vergonha, ser humilhado. Mas aí o que acontecia é que homens chamados lictores, que eram responsáveis para aplicar a punição, eles chegavam com varas e açoitava essa pessoa. E muitas vezes não era apenas nas costas, que a gente imagina, né? A pessoa sendo açoitada nas costas. Há relatos, eu li alguns esses dias, absolutamente horríveis, de como que era esses açoites, essa punição. Que muitas vezes as pessoas não eram açoitadas apenas nas costas, eram no corpo inteiro, ao ponto de morte. Algo interessante para notar também, é que de acordo com a lei dos judeus, tinha um limite de quantas vezes alguém podia ser açoitado. O limite era 40. Não pode exagerar, né? Só 40. 40 vezes. E geralmente os judeus açoitavam a pessoa apenas 39 vezes. Nem queria chegar nesses 40. Os romanos não tinham uma lei assim. Os romanos não tiveram uma lei com limite de quantas vezes alguém podia ser
açoitado. E é realmente provável que o apóstolo Paulo e Silas foram açoitados muito mais do que 40 vezes. Olha comigo rapidamente em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, aqui o Paulo meio que se defendendo contra pessoas que estavam tentando influenciar a igreja, persuadir a igreja, e que ele não era o verdadeiro apóstolo. Ele começa a citar um pouco daquilo que ele sofreu ao longo do ministério. 2 Coríntios 11, 23. Ele fala: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei, muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Essa palavra, severamente, se você voltar de novo para a língua original, você analisar essa palavra, a palavra significa acima da medida. Acima da medida. Então o Paulo possivelmente estava pensando na medida de acordo com a lei dos judeus, 40 vezes. E aqui ele fala, além de ser encarcerado, ele foi açoitado acima da medida. Isso me leva a acreditar que nessa situação, nessa cidade de Filipos, o Paulo e Silas foram açoitados muitas vezes, mais ainda de 40 vezes. Então ali estavam Paulo e Silas, nu, em público, humilhado, envergonhado e açoitado severamente com varas. Suas costas, feridas abertas, carne viva, muito sangue. Imagina a dor, nem dá para imaginar, na verdade, a dor que eles sofreram naquele momento. E por quê? Por que tudo isso? Porque eles realmente cometeram um crime, fizeram algo errado? Não. Por simplesmente obedecer o chamado que o Senhor deu para eles. Por simplesmente obedecer o chamado de proclamar o Evangelho para todos os povos. Aí já estava pesado demais, né? O sofrimento não para por aí. Não foram açoitados e aí ordenados para sair da cidade. Olhando comigo no versículo 23 e 24. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tranco. Vamos analisar mais uma vez aqui. O cárcere interior seria o lugar mais distante da entrada, o lugar mais seguro naquela prisão. Então seria o lugar mais escuro, mais úmido, mais frio. Eu estava pensando, se as condições das prisões hoje em dia já são ruins, imagina 2000 anos atrás. Como deveria ter sido aquela cela, aquele cárcere, uma situação horrorosa. Versículo 24 fala que os pés de Paulo e Silas foram prendidos no tronco. Às vezes, se a gente estiver lendo uma leitura rápida assim, a gente pula essa parte sem entender muito bem e continuar seguindo em frente na leitura. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês da ideia mais ou menos do que era esse tronco. Então eram 2 pedaços de madeira, um meio círculo em cada um. Prendia, colocava os pés e prendia a pessoa. Agora, é claro que essa foto aqui é longe da realidade do Paulo e Silas. Essa foto deveria ter muito mais sangue, muito mais sofrimento, muito mais feridas. E uma coisa interessante, lendo historiadores que fala sobre essa punição, o que os romanos faziam é, eles colocavam as pernas, não tão perto assim, eles colocavam as pernas muito mais distante, ao ponto de a pessoa passar por muita dor. E essa posição forçava a pessoa a ficar deitado pelas costas. Então olha a cena. Paulo, Silas, feridas no corpo inteiro, abertas, com as pernas estendidas ao ponto de sofrer muito,
forçado agora a deitar nesse chão frio e sujo, com as feridas expostas. Agora, o próximo versículo, para mim, é um dos versículos mais inspiradores e chocantes do Novo Testamento. Olha só: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Impressionante. Os dois perdendo sangue, com aquela dor, com aquele sofrimento, deitado de costas no chão, orando e cantando louvores. Que exemplo inspirador. Por que o Lucas, por que será que ele relata o horário? Meia-noite. Não tenho certeza, mas nos leva a entender que eles passaram horas e horas naquela prisão. Eles foram jogados de dia naquela condição, passaram até meia-noite, naquela angústia, naquele sofrimento, naquela condição, e mesmo assim, eles estão lá, orando e louvando. É impressionante. Ao invés de estar lá reclamando e murmurando, lançando acusações contra Cristo, que é uma tendência muito fácil de nós, né? Um momento assim, eles podiam ter reclamado, orando, a sua oração poderia ser: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Como assim a gente está aqui somente porque a gente estava seguindo as suas instruções, a sua vontade? A gente não estava aqui só por querer. E mesmo assim, o Senhor permitiu que isso acontecesse. Olha quanta dor, olha quanto sofrimento. Até quando que o Senhor vai deixar isso acontecer? São questionamentos muito comuns, que muitas vezes nós fazemos ao passar por situações muito menos, de muito sofrimento, de muito menos sofrimento. Acertei agora. Ao invés de amaldiçoar, eles estão bendizendo. Ao invés de focar no seu problema, na sua dor, no seu sofrimento, na injustiça que aconteceu com eles, eles estão lá, focados em Cristo. Agora eu te pergunto, se você estivesse no lugar do Paulo, se você estivesse no lugar de Silas, qual seria a sua atitude? Como seria as suas orações? Como seria a sua postura? Muitas vezes, como eu falei, nós passamos por dificuldades, passamos por momentos de angústia, de sofrimento, e no mesmo tempo nós que conhecemos o Senhor, sabemos que esse Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus soberano, é o Deus que é capaz de fazer o que Ele quiser, Ele é capaz de fazer o impossível. E muitas vezes, sabendo que Ele pode nos retirar daquela situação, nos livrar do sofrimento, resolver os nossos problemas, e nós não vemos Ele fazendo isso, a reação muitas vezes é de reclamar, é de murmurar, é de desanimar, de se distanciar. Fala: Senhor, não dá mais. E muitos chegam a até desistir da sua caminhada com Deus. Dificuldades muitas vezes servem para provar a nossa lealdade ao Senhor, para provar se realmente nós temos um amor por Cristo, um amor que é acima de tudo, incluindo dor e sofrimento e angústia. Nós temos irmãos e irmãs neste momento, enquanto a gente está aqui nesse espaço lindo, confortável, tão confortável, é difícil ficar acordado durante as pregações, com equipamento bom, músicos, nível profissional, enquanto irmãos e irmãs nossos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, da mesma forma que Paulo e Silas foram perseguidos, que estão tendo que se reunir em secreto, que estão sendo assassinados pela sua fé, torturados por causa da sua fé, e mesmo assim eles estão perseverando. E nós aqui, muitas vezes, se tiver uma dorzinha ali, um probleminha aqui,
uma dificuldade, a gente fala, não dá mais, não dá mais. Acho que nós podemos aprender muito com os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, e esse exemplo de Paulo e Silas. De não ficar focado nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na dor, no sofrimento, mas nesses momentos focar em Cristo. Quando eu estou em oração, quando eu canto louvores ao Senhor, mesmo quando tenho as dificuldades e os problemas, o meu foco já não é mais no que não está dando certo, no que está difícil. O foco está nele. Eu estava conversando com um irmão da igreja que, poxa, desde que eu conheço ele, parece que ele não consegue superar os problemas. É uma coisa atrás da outra, é impressionante. Muitas vezes vira uma bola de neve, e ele tem lutado muito para não reclamar, muito para não ser aquela pessoa que está sempre desanimado, sempre reclamando, sempre falando para os outros das suas dificuldades. E outro dia, conversando com ele, ele falou, cara, eu estou aprendendo que não adianta murmurar, não adianta reclamar, porque aquilo não vai mudar a minha situação. Mas se eu conseguir fixar os meus olhos em Cristo, e ser fiel a Ele, ser obediente a Ele, aí sim as coisas podem mudar. Aí sim Ele pode agir na minha vida e me dar força para superar, me dar força para aguentar, resolver os problemas para mim. Aí eu pergunto para você, quando você passa por dificuldades, provavelmente você já está analisando a sua própria vida, qual é a sua atitude? Qual tem sido as suas palavras, tanto para Deus quanto para os outros? Como eu falei, quando fixamos os nossos olhos em Cristo, é capaz que Ele mude a nossa situação. Versículo 26, olha só. De repente, meia-noite, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então não era só o cárcere do Paulo e Silas, era de todos. Imagina aquele terremoto e Paulo olha para os pés e dá aquela madeira, soltou os pés. Versículo 27, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Esse carcereiro fica tão desesperado, e isso na verdade mostra o quanto que os romanos naquela época eram severos e eram cruéis, porque na mente dele, ele sabia que seria melhor ele tirar a própria espada e se matar, que já é uma dor, uma morte cruel e horrível. Para ele seria melhor se matar dessa forma do que enfrentar as consequências dos romanos. Só para a gente entender um pouco melhor quais eram essas pessoas. Versículo 28, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. E essa atitude de Paulo destacou para mim, enquanto eu estava analisando essa história. Porque eu pensei, qual seria a tendência do homem natural, do homem carnal nessa situação? É isso mesmo, se mate. Acaba com a sua própria vida. O Paulo está olhando para um homem que não apenas aprovou todo aquele sofrimento, mas que ativamente participou em fazer o Paulo e Silas sofrer. Provavelmente foi ele que estendeu as pernas deles e colocou o tronco. E o Paulo está olhando agora na face daquele homem que fez tanta injustiça contra ele. E ao invés de falar, pode se matar, seria bom, aí você vai sentir um pouco daquilo que você fez conosco. Não. Ele comete um ato que acaba salvando a vida dessa pessoa. Ele fala, não faça nada, estamos aqui. E aí já podia ser uma outra mensagem sobre como tratamos pessoas que nos ofendem. Não dá, nesse estudo aqui, nesse trecho, tem muitas mensagens, possíveis mensagens, é tão rico assim. Versículo 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Em nenhum momento a gente vê que o apóstolo Paulo
especificamente declarou o evangelho para esse homem? Como então que ele chega, ele sabe sobre salvação? Porque o tempo todo que o Paulo e Silas estavam sofrendo e cantando aqueles louvores, com certeza exaltando Cristo, falando sobre a salvação que Cristo oferece, esse homem estava lá ouvindo, estava escutando. E os outros presos também. E aí quando ele vê a atitude de Paulo, né, o Paulo falando, não, a gente está aqui, fique tranquilo. Ele reconhece que esses homens eram diferentes, não eram homens comuns. E que tudo aquilo que eles estavam cantando era verdadeiro, era real. E ele queria o que Paulo e Silas tiveram. Ele queria ser diferente também. Ele queria salvação, ele queria Cristo. Uma aplicação simples aqui para a gente é que nós somos muito mais eficazes em alcançar pessoas quando as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas ações são alinhados com as palavras que nós declaramos. Muitas vezes nós declaramos o Evangelho, falamos para os outros que somos cristãos, podemos até falar de Jesus e a salvação que Ele oferece, mas se a nossa atitude, se a nossa postura não está alinhado com essas palavras, as pessoas geralmente pensam que é bobeira, ou é mentira. E eu não estou falando apenas quando você está declarando essas coisas para pessoas lá fora, até dentro das suas casas, dentro do seu lar. Será que aquilo que você professa com a sua boca realmente reflete o que as suas ações, a sua conduta, fora e dentro do lar? Vamos estar finalizando aqui, versículo 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. História maravilhosa. Mas como que a gente explica isso? Como que a gente explica essa atitude de Paulo? Chegar ao ponto de sofrer tanto e mesmo assim cantar louvores, evangelizar as pessoas que fizeram ele sofrer. Acho que tem 3 explicações rápidas. Primeiramente, o verdadeiro amor por Cristo. O verdadeiro amor por Cristo. Um amor tão profundo, tão grande, que era, como eu falei antes, acima de tudo, incluindo o sofrimento, as feridas, a humilhação, a vergonha. Eles passaram por tudo isso, mas aquilo não afetou o amor profundo que Paulo e Silas tinham por Cristo. Muitas vezes o fato de ser ingrato, de murmurar, de reclamar, aponta para uma falta de amor por tudo que Cristo tem feito já por nós. Eu já falei isso algumas vezes, mas se você é um cristão, você tem recebido um amor e uma bondade tão grande, que mesmo se daqui para frente você nunca mais recebesse uma bênção, um favor de Deus, um agir positivo na sua vida, você já teria mais do que suficiente para agradecer por tudo aquilo que Ele já tem feito por você. Segundo ponto, rapidamente, eu creio que eles entenderam que essa vida é passageira. O que acabou falando um pouco sobre isso. Que o sofrimento é passageiro. E que se manter fiel, isso vai passar, Deus vai agir, e o que nos espera, no final das contas, é a glória eterna. Para que desistir, depois de tudo que já passamos, é só mais um momento difícil. Deus já nos ajudou até aqui, já nos livrou, já nos ajudou. Ele vai fazer a mesma coisa. E logo, logo, vamos estar novamente andando nessa jornada missionária. E o terceiro ponto, eu acho que não tem como negar que foi simplesmente pela graça de Deus. Simplesmente pela graça de Deus.
A graça de Deus, ou seja, o poder divino no momento da necessidade, com certeza é o que capacitou Paulo e Silas com uma força tão tremenda que estavam dispostos a orar e cantar e perseverar em meio a toda aquela dor. Sabe, muitas vezes a gente pensa sobre Apocalipse e o cristão teme muito aquele livro. Por quê? Porque descreve um certo sofrimento, uma tribulação que talvez os cristãos vão passar. E muitos enxergam aquilo com medo de sofrer, medo de passar por aquela dor, aquele sofrimento, aquela tribulação. Mas temos que entender que se passamos por aquilo e mantemos a nossa fidelidade ao Senhor, Ele vai nos dar graça para aguentar. Ele vai nos dar graça para superar. Ele vai nos dar graça para vencer. Como que eu sei disso? Olha as histórias ao longo do cristianismo de homens e mulheres, filhos de Deus, mártires, que passaram por tormento, por coisas horríveis, sendo queimado ao vivo, e mesmo assim louvaram e cantavam louvores ao Senhor. Porque é a graça de Deus, aquele poder sobrenatural que enche a vida daquela pessoa naquele momento. E aí, para finalizar, eu creio que se a gente um dia na eternidade, se alguém fosse perguntar para o Paulo e Silas: Paulo, lembra aquela vez que você estava em Filipos? Vocês passaram por toda aquela coisa. Se você tivesse escolha para voltar, você passaria pela mesma coisa de novo? Aquele mesmo sofrimento, tormento? Eu creio que Paulo imediatamente falaria sim. Porque foi por meio daquele sofrimento momentâneo que vidas foram salvas. E aquelas pessoas estão aqui com a gente, na eternidade. Sabe por que eu creio que o Paulo falaria isso, daria essa resposta? Porque essa seria a resposta do nosso Salvador. Se perguntasse para ele se ele passaria tudo o que ele passou na cruz novamente, diria assim: por amor a nós. Então que possamos nos armar já com essa mentalidade. Cara, não importa o que acontece, não importa a dificuldade, não importa o sofrimento, tudo é passageiro. Vou continuar amando o Senhor. E eu sei que à meia-noite pode acontecer um milagre na minha vida. Ele pode me ajudar a superar todos os sofrimentos, todas essas dores. E no final das contas, tem a glória eterna nos esperando. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço muito, Pai, por esse exemplo tão impactante do apóstolo Paulo e o Silas. Obrigado pelos ensinamentos que aprendemos através da vida deles, do ministério deles. Nós reconhecemos que eles somente foram capazes de fazer tudo o que fizeram, de enfrentar tudo o que enfrentaram, de aguentar e de superar tudo aquilo por meio da Tua graça. E nós pedimos que o Senhor esteja derramando a Tua graça sobre as nossas vidas também. E nós fomos prometidos que nessa vida nós vamos passar por dificuldades e tribulações. Que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos em Cristo, Pai, para que possamos ter a força e a determinação para jamais desistir, mas para continuar prosseguindo em frente, através do Teu poder e do Teu amor. Pai, obrigado por este culto que foi realizado hoje. Eu saio daqui edificado. Obrigado por cada um que está aqui, Pai. Que possamos sair daqui também determinados a colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensinou hoje à noite. Mais uma vez eu te agradeço, eu peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, foi uma honra estar aqui mais uma vez com vocês para dividir a palavra de Deus com vocês. Se você está vindo há algum tempo, está interessado em saber um pouco mais sobre como se envolver, como participar, como fazer parte desse corpo de Cristo,
vem, conversa comigo, conversa com o pastor Paulo também. Seria muito bom poder conversar com você e te conhecer um pouquinho melhor. É isso aí, um bom resto da sua semana. Que Deus te abençoe. Amém.